Minha esposa me deixou porque a mãe dela disse que eu nunca chegaria a ser alguém. Ela disse que eu era um fracasso, indigno de sua filha, e convenceu Marina a pedir o divórcio. Na partilha, elas levaram tudo de mim. A mansão de 3,8 milhões de dólares que construí com anos de suor e sacrifício. Acabou. A vida que eu acreditava estar construindo para nós foi arrancada como se nunca tivesse importado. 6 meses depois, quando eu mal conseguia me manter em pé, num apartamento caindo aos pedaços, bateram na minha porta. Um advogado estava ali, com uma pasta preta na mão. Ele me olhou firme nos olhos e disse: "O pai da sua ex-esposa quer falar com você. Ele tem algo que pertence a você." Eu não sabia o que pensar, mas quando vi o que havia dentro daquela pasta, meu peito se apertou, e por um instante eu não consegui respirar. Nunca imaginei que minha vida se desmoronaria daquele jeito. Por anos, eu acreditei que estava erguendo algo sólido, duradouro, não apenas para mim, mas para minha esposa, Marina, e para o futuro que sonhamos juntos. Eu era um homem da construção, não de palavras bonitas ou promessas grandiosas. Trabalhava com as mãos, liderava equipes, garantia que as casas resistissem às tempestades. Esse era meu orgulho. Não era glamouroso, mas era honesto e punha comida na mesa. Quando conheci Marina, achei que tinha encontrado minha parceira em todos os sentidos. Ela tinha uma graça, uma confiança que parecia intocável. Era do tipo que entrava numa sala e a silenciava sem dizer nada. Eu a amei de imediato. Mas desde o início, senti os olhos afiados da mãe dela, Dahlia Crestwood, me estudando como se eu fosse um intruso indesejado. Dahlia acreditava em sangue, status e reputação. Para ela, eu não passava de um trabalhador de botas sujas e mãos calejadas. Nunca vou esquecer um jantar de ação de graças, no começo do meu casamento, quando tentei contar uma história sobre uma casa que estava construindo para uma jovem família. Marina me olhou com carinho, mas Dahlia riu frio e cortou minha fala. "Marina", disse ela, ignorando completamente minha presença. "Um homem que passa a vida martelando pregos nunca vai te dar a vida que você merece. Não desperdice seus melhores anos esperando que ele se torne algo que jamais será." Engoli o orgulho naquela noite, forçando um sorriso enquanto me servia de mais vinho. Mas aquelas palavras ardiam em mim como ácido. Por um tempo, Marina me defendia. Dizia à mãe que me amava, que tínhamos um futuro. E eu acreditava. Compramos uma casa juntos na Califórnia e quando o negócio cresceu, investi cada centavo para transformar aquele lugar em nosso santuário. Com o tempo, virou uma mansão de quase 4 milhões de dólares, erguida sobre uma colina de onde se via o mar nas manhãs claras. Cada tijolo, cada viga, cada pedra era um pedaço de mim. Eu dizia a mim mesmo que aquilo era a prova de que Dahlia estava errada, de que eu podia dar a Marina a vida que ela merecia. Mas dinheiro e casas não sustentam amor quando o veneno pinga ao fundo. Dahlia nunca parou de sussurrar no ouvido de Marina. Com os anos, percebi mudanças sutis. Marina começou a repetir as frases da mãe. "Você trabalha demais. Por que não temos mais? Você nunca será como os homens que minha mãe conhece." Eu tentava ignorar, lembrá-la de que estávamos construindo tudo juntos, mas a paciência dela comigo foi se esgotando. Minha mãe, Irene, percebeu muito antes de mim. Mulher doce, de igreja, sempre cheia de esperança. Colocava a mão sobre a minha e dizia: "Ethan, você é suficiente. Não deixe aquela mulher fazer você duvidar de si mesmo." Meu irmão mais novo, Caleb, também me alertava. "Ela não está do seu lado, irmão. Uma esposa deveria estar contigo, não importa o que a mãe dela diga." Eu queria acreditar que Marina me amava o bastante para lutar por nós, e ignorei os sinais. O dia em que os papéis do divórcio chegaram foi como um soco que eu não vi vindo. Marina ficou na cozinha da casa que eu construí e disse que tinha acabado. Não chorou. Não hesitou. Falou como se tivesse ensaiado. "Minha mãe tinha razão, Ethan. Você nunca será mais que um sonhador fracassado. Eu não posso continuar vivendo assim." Minhas pernas quase cederam. Quis gritar, perguntar como ela podia jogar fora tudo o que construímos. Mas o olhar dela dizia que a decisão já estava tomada há muito tempo. As audiências foram brutais. Dahlia sentava no tribunal de queixo erguido, satisfeita, enquanto os advogados destruíam minha vida. Marina saiu com quase tudo. A mansão, as economias,
os carros, sobrou-me dívidas do negócio e um vazio no peito que parecia não ter fim. Sair daquele tribunal foi o momento mais solitário da minha vida. Fiquei parado nos degraus, vendo-a partir no carro que eu havia pago, enquanto os olhos de Dália se cruzavam com os meus pela última vez. Ela não precisou dizer nada. Seu sorriso de canto já dizia: "Você acabou." Mudei-me para um pequeno apartamento depois disso. O papel de parede era gasto, os canos batiam à noite, a geladeira roncava sem parar. Um contraste cruel com a mansão onde eu costumava ver o nascer do sol tomando café. Cada canto daquele apartamento cheirava a derrota. Trabalhei em bicos para me manter de pé, serviços que pagavam só o suficiente para cobrir o aluguel e evitar a fome. O orgulho me impedia de pedir dinheiro a Caleb ou a minha mãe, embora ambos tivessem oferecido ajuda. Bebi mais do que devia, fiquei olhando para as paredes mais do que um homem deveria, e comecei a me perguntar se Dália não tinha razão o tempo todo. Aqueles 6 meses foram os mais sombrios da minha vida. O silêncio dentro do apartamento pesava mais do que qualquer ruído. Todas as noites eu me deitava pensando no que poderia ter feito diferente, onde tinha errado. Marina se foi. Dália venceu. E eu fiquei apenas com as lembranças de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Achei que ali seria o fim da minha história, que tinha sido descartado para sempre. Mas a vida tem um jeito de surpreender a gente, às vezes quando menos esperamos. As semanas seguintes ao divórcio foram preenchidas por uma dor surda que não me deixava. Acordava todas as manhãs naquele pequeno apartamento com o mesmo peso esmagador no peito. Alguns dias eu apenas encarava o teto, me perguntando como tinha passado de dono de uma mansão à beira-mar para alguém deitado num colchão afundado, num quarto com cheiro de mofo. A humilhação era constante. E não era só por perder a casa ou o dinheiro. Era por ter perdido Marina. Era por saber que ela olhou para mim, um homem que deu tudo o que podia, e decidiu que eu não era suficiente. O acordo do divórcio quase me levou à falência. A mansão, os carros, as economias, tudo se foi. Tentei manter a empresa de construção viva, mas já não tinha recursos para sustentar os projetos. Os clientes se afastavam, farejando fraqueza. Alguns até cochichavam que Marina e Dália sempre tinham razão, que Ethan Rohr estava acabado. Parecia que o mundo inteiro assistia ao meu colapso, e eu nada podia fazer para impedir. Dália Crestwood não perdeu a chance de girar a faca. Uma tarde, quando saía do tribunal, depois de assinar a transferência da mansão, ela me abordou no estacionamento. Primeiro senti o perfume forte demais, depois a voz cortante como lâmina. Eu disse a Marina que você nunca seria nada. Você me provou certa. Homens como você sempre voltam para a lama de onde vieram. Virou as costas antes que eu pudesse responder, entrando no carro preto com a arrogância de quem venceu uma guerra de vida inteira. Fiquei parado ali, os punhos cerrados com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas. Meu sangue fervia, mas a voz não saía. Ela não sabia que aquelas palavras ecoariam na minha cabeça todas as noites. Não era só a vitória dela, era uma maldição para mim. Quanto mais eu tentava silenciar, mais alto ressoava. Você nunca será nada. Minha mãe, Irene, tentava me confortar com sua doçura. Aparecia com caçarolas, iguais às que fazia quando eu era menino. Colocava na minha cozinha e dizia: Ethan, o valor de um homem não se mede pela casa ou pelo dinheiro no banco. Mede-se pelo coração. Seus olhos transbordavam com paixão, mas eu enxergava a preocupação escondida. Ela temia que a amargura me consumisse. Caleb, meu irmão mais novo, não tinha a mesma delicadeza. Um dia entrou no meu apartamento com um engradado de cerveja e disse: Você está deixando que elas vençam. Cada vez que se afoga em autopiedade, Dália fica mais forte. Você acha que está derrotado? Não, irmão. Enquanto estiver respirando, você pode lutar. Ele tinha razão, mas na época as palavras só doíam. Eu queria lutar, mas não sabia como me levantar depois de ter tudo arrancado. Aquele apartamento tornava o mundo pequeno. Os dias se confundiam. Eu pegava trabalhos avulsos, consertando telhados, arrumando cercas, serviços que mal pagavam as contas. O salário evaporava em aluguel e boletos. As noites eram piores. Eu ficava sozinho com minhas lembranças, encarando fotografias antigas de Marina e eu em tempos melhores. O sorriso dela naquelas imagens me perseguia.
porque me lembrava da mulher que casei, não daquela que me deixou. Pensei em ligar para ela, implorar que reconsiderasse. Mas o orgulho me conteve, e no fundo, não era apenas orgulho. Era a memória das últimas palavras dela na cozinha. Você nunca será mais do que um sonhador fracassado. Essa frase era um muro entre nós, e muro algum se escala. Numa noite passei em frente à mansão que um dia chamei de lar. As luzes brilhavam quentes lá dentro, e por um instante imaginei entrar pela porta, sentar-me diante da lareira e ouvir Marina chamar meu nome. Mas a visão se quebrou quando vi outro carro na garagem que não reconheci. Naquele momento percebi. Ela já estava seguindo em frente. Talvez com alguém aprovado por Dália, alguém que se encaixasse nos padrões dela melhor do que eu jamais poderia. Fiquei parado nas sombras até o frio da noite me empurrar de volta ao meu apartamento. Foi nessa noite que finalmente entendi. Meu casamento não estava apenas quebrado, estava enterrado. A luta dentro de mim crescia a cada dia. Eu queria provar que estavam erradas. Mostrar a Marina e Dália que eu não era o fracasso que pintaram. Mas eu estava falido, derrotado e sem opções. A empresa de construção morria. Minha confiança tinha ido embora. E o futuro parecia uma estrada árida sem fim. Comecei a nutrir amargura também contra Harold Crestwood, pai de Marina. Eu o encontrara poucas vezes, sempre quieto, distante, nunca interferindo. Convenci-me de que concordava com Dália, que me via com o mesmo desprezo. Xingava-o em silêncio, colocando-o no mesmo saco da família inteira. Continuei vivendo no automático, cada dia mais pesado. Pensei em desistir muitas vezes, não de forma dramática, mas na rendição silenciosa de quem já não vê sentido na própria vida. Sentia que desaparecia, pedaço por pedaço, na sombra do homem que já fui. O que eu não sabia era que a tempestade ainda não tinha acabado. O pior já passara, mas a reviravolta mais inesperada estava prestes a chegar. E ela veio com uma batida na minha porta. Um estranho de terno, segurando uma pasta de couro, apareceu para mudar tudo. Na noite anterior, eu estava sentado na cozinha com um copo de uísque barato, encarando contas atrasadas. A geladeira rangia, os canos batiam na parede e o silêncio me sufocava como um cobertor pesado. Começava a acreditar que aquela era a única vida que me restava. Trabalhar de dia, preocupar-me de noite, acordar e repetir. A batida veio ao meio-dia do dia seguinte. Firme, deliberada. Não era vizinho nem entregador. Abri a porta e encontrei um homem alto, traços afiados, olhar calmo demais para não ser inquietante. Na mão, uma pasta de couro preto brilhando. Senhor Ho, disse ele com voz firme e profissional. Sim, respondi desconfiado. Meu nome é Simon Dillard, sou advogado. Represento Harold Crestwood. Ele pediu para vê-lo. Acredita que tem algo que pertence ao senhor. Ao ouvir o nome de Harold, meu estômago se contraiu. Não falava com ele há anos. Sempre reservado, homem de poucas palavras que nunca se metia em assuntos de família. Eu sempre achei que ficava ao lado de Dália, ou, no mínimo, que não me defenderia. E agora havia um advogado na minha porta, dizendo que Harold queria me ver. Cruzei os braços, tentando disfarçar a suspeita. Por que Harold Crestwood iria querer me encontrar? Simon ajeitou a pasta. Isso é algo que ele prefere explicar pessoalmente. Se permitir, posso levá-lo até ele agora. Olhei em volta, o carpete manchado, a pintura descascada, as garrafas vazias no lixo. As palavras de Dália ecoaram, a cena no tribunal, o sorriso de Marina ao sair com tudo o que construí. Minha primeira vontade foi bater a porta na cara de Simon. Eu não tinha mais nada a oferecer, nem dignidade. Mas a curiosidade me puxava. O que Harold poderia ter que me pertencia? E por que agora, meses depois de eu ter sido destroçado pelo divórcio? Hesitei o bastante para Simon continuar. O Sr. Crestwood sabe da sua situação. Entende o que aconteceu? Ele insiste em vê-lo e pediu que eu lhe dissesse. Trata-se de algo importante. Algo que só o Senhor pode compreender. Aquelas palavras pesaram. Algo que só eu poderia compreender. Minha garganta se apertou. Contra o bom senso, assenti. Me dê um minuto. Peguei o casaco gasto da cadeira e vesti. Segui Simon até o carro. Não era esperança exatamente, mas pela primeira vez em meses, senti uma centelha diferente do desespero em que me afogava. A viagem foi em silêncio. O carro cheirava a couro novo,
Eu encarava a janela, passando por quarteirões, lojas velhas, calçadas movimentadas. 1000 perguntas rodavam na mente. Harold queria me repreender por falhar com a filha? Pretendia me humilhar? Ou seria mais uma armadilha de Dahlia para me destruir de vez? Depois de meia hora, chegamos a uma rua tranquila com carvalhos alinhados. Simon estacionou diante de uma casa grande de tijolos, elegante mas modesta perto da mansão dos Crestwood. Havia dignidade, não ostentação. O Sr. Crestwood está esperando lá dentro, disse Simon. Minhas mãos suavam quando subi os degraus. O cheiro de madeira antiga e tabaco me envolveu. Um relógio antigo marcava o tempo ao longe. Meu coração batia forte demais. Entramos no escritório, estantes cheias, móveis pesados. No centro estava Harold Crestwood. Cabelos prateados, rosto vincado, mas olhos ainda afiados. Ele se levantou devagar, apoiando-se numa bengala, e me examinou. Ethan, disse com voz calma e firme. Obrigado por ter vindo. Assenti, rígido, sem saber o que responder. Seu advogado disse que queria me ver. Confesso que fiquei surpreso. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Sente-se, precisamos conversar. Sentei-me tenso. Simon colocou a pasta sobre a mesa e recuou. Harold pousou a mão sobre ela, mas não abriu de imediato. Olhou-me nos olhos. Eu sei o que minha esposa fez. Sei o que Marina fez. Sei o que você perdeu. Você pode pensar que fiquei do lado delas, mas não é verdade. As palavras me pegaram de surpresa. Esperei, sem saber aonde aquilo levaria. Harold continuou. Eu tenho algo que pertence a você. Algo que sempre foi seu por direito. Antes não me envolvi, mas não posso mais ficar calado. Chegou a hora de você receber o que conquistou. Meu pulso acelerou quando ele abriu as travas da pasta. O clique ecoou no silêncio. Olhei fixo enquanto ele levantava a tampa. Lá dentro, um maço grosso de documentos e algumas fotos antigas. Harold empurrou a pasta para mim. Vá em frente, disse. Minhas mãos tremiam quando peguei os papéis. No começo não entendi. Pareciam documentos oficiais, cheios de selos e assinaturas. Fui folheando. E meus olhos se arregalaram. Escrituras, ações, transferências de propriedade, todos em meu nome. Levantei o olhar, a voz trêmula. O que é isso? Harold se recostou na cadeira, apoiando a bengala. É o que você conquistou anos atrás. Não sabia na época, mas o trabalho que fez para mim foi muito mais valioso do que imaginava. Esses empreendimentos jamais teriam sido concluídos sem seus projetos, sua supervisão, suas mãos. Você não construiu só casas, Ethan. Você construiu impérios. E nunca recebeu o crédito. Minha garganta secou. Passei os dedos pelos papéis, sem acreditar. Por que está me dando isso agora? Marina e Dahlia garantiram que eu saísse sem nada. Por que intervir agora? Os olhos de Harold se endureceram. Porque fiquei calado enquanto Dahlia envenenava minha família. Vi como ela distorceu Marina, fazendo-a acreditar que status importa mais que caráter. Achei que não era meu papel interferir. Mas depois do divórcio, vendo até onde ela foi para destruí-lo, não pude mais assistir. Isso sempre foi seu, não delas. As palavras me atingiram como onda. Passei meses carregando o peso da derrota, acreditando nas mentiras de Dahlia, de que eu nunca seria nada. E agora diante de mim, o pai de Marina, que eu julgava indiferente, me entregava a prova de que meu valor era maior do que eu jamais supus. Eu não sei o que dizer, sussurrei. A voz de Harold suavizou, embora o rosto permanecesse firme. Diga apenas que vai se reerguer. Que não vai deixar a crueldade delas enterrar você. Você foi quebrado, Ethan, mas um homem como você nunca nasceu para permanecer quebrado. Essa é a sua chance de se levantar mais alto do que nunca. As lágrimas vieram aos meus olhos. Eu não chorava desde o dia em que deixei a mansão, mas agora a emoção era forte demais para conter. Minhas mãos tremiam enquanto eu largava os papéis e cobria o rosto por um instante. Sobrecarregado pelo alívio, pela incredulidade e pela gratidão, forcei-me a encarar Harold novamente. Por que eu? Perguntei. Você poderia ter deixado tudo para Marina. Poderia ter permitido que Dahlia levasse tudo. Ninguém o impediria. Um leve sorriso cruzou o rosto dele, quase triste. Porque Marina nunca entendeu o que importava, e Dahlia só quis controle. Mas você, Ethan, você me respeitou, respeitou o trabalho.
Quando outros me viam apenas como um talão de cheques, você me tratava como homem. Você ouvia, pedia conselhos, construiu com integridade, sem atalhos. Eu nunca esqueci isso, e não vou deixar meu legado cair em mãos que não o valorizam. O silêncio tomou conta da sala. Eu olhava para aqueles documentos sentindo como se o chão tivesse se movido sob meus pés. Por tanto tempo, eu tive certeza de que minha história havia acabado, que eu tinha me reduzido a nada além de fracasso. Agora, em minutos, meu futuro tinha sido reescrito. Harold quebrou o silêncio. Isso não é presente. É reconhecimento. Você conquistou isso. Só peço que use bem. Construa de novo. Prove a si mesmo o que eu já sei. Assenti sem conseguir falar por um momento. Meu peito se encheu de um orgulho e uma determinação que pensei ter perdido para sempre. Eu vou. Juro que não vou desperdiçar essa chance. Ele me examinou com atenção, depois fez um único aceno de aprovação. Bom, é tudo o que eu precisava ouvir. Simon, o advogado, explicou os detalhes. O valor das ações, o processo de transferência, o acesso imediato a certos ativos. Sua voz era calma, mas minha mente girava. Cada palavra confirmava. Era real. Eu segurava de fato uma segunda chance. Quando a reunião terminou, Harold se levantou devagar com a bengala e estendeu a mão. Apertei firme, sentindo a força em sua palma envelhecida. Não me agradeça, disse em voz baixa. Apenas me prove certo. Saí daquela casa com os documentos nas mãos, o coração disparado. Pela primeira vez em meses, algo poderoso queimava dentro de mim. Não era só esperança, era fogo. Era a vontade de recuperar tudo o que me tiraram e ir além do que Dália e Marina jamais imaginaram possível. Voltei ao apartamento pequeno, olhei para as paredes descascadas e para o colchão afundado. Soube que não ficaria ali por muito tempo. A vida que eu agarrava pelos cacos já tinha ficado para trás. Em minhas mãos, eu segurava a chave de um futuro que julgava perdido. Espalhei os documentos sobre a mesa da cozinha. Por horas li cada página, deixando a realidade se enraizar. Não eram sobras. Eram oportunidades. Ativos que me davam condições de recomeçar. Mas, mais que o dinheiro, era a validação de que eu importava, de que meu trabalho tinha valor, e de que minha vida não se resumia ao desprezo de Dália ou à traição de Marina. A primeira coisa que fiz foi ligar para Caleb. Ele atendeu no segundo toque, a voz cheia de preocupação, como sempre desde o divórcio. Tá aguentando firme, irmão? Ri, um som que não ouvia de mim mesmo há meses. Melhor do que você imagina. Acabei de sair da casa do Harold. Ele me deu algo que eu nunca esperei. Naquela noite, Caleb apareceu. Quando viu os papéis, balançou a cabeça em descrença e me deu um tapa tão forte no ombro que derrubei o copo de água. Eu te disse que você não estava acabado. Nunca esteve. As palavras dele me encheram de força. Pela primeira vez em muito tempo, me senti orgulhoso ao olhar meu irmão nos olhos. Com o apoio de Harold e os ativos em mãos, reabri minha empresa de construção, desta vez com novos recursos e uma determinação mais profunda. Cada projeto foi redenção. Cada prego batido, cada viga erguida, cada parede assentada me lembrava que eu nunca fui fracasso. Eu era um construtor. Sempre fui. Minha equipe via isso também. Notavam o fogo em mim, a força para liderar e me seguiam. Em um ano, a empresa prosperava de novo. Saí daquele apartamento. Ele tinha sido símbolo de sobrevivência. Mas eu não precisava mais sobreviver, precisava viver. Comprei uma casa modesta perto da costa. Não era uma mansão, mas era minha. E todas as manhãs, ao olhar pela janela, eu via possibilidade em vez de derrota. Minha mãe, Irene, visitava sempre. Trazia suas caçarolas, me abraçava forte e dizia: "Eu sabia que você ia se levantar de novo." O orgulho na voz dela valia mais que qualquer fortuna. Quanto a Marina e Dália, ouvi dizer que as coisas não saíram como planejavam. A mansão virou um fardo, cara demais para manter sem a minha renda. Boatos diziam que Marina se tornou inquieta, e a língua afiada de Dália, antes tão poderosa, passou a cansar até a própria filha. Eu nunca busquei vingança, nunca comemorei as quedas delas. As vidas delas já não eram da minha conta. Minha vitória não estava na ruína delas, mas na minha recuperação. A maior lição que carrego é esta: o valor de um homem não se mede pela aprovação dos outros, nem pela riqueza ou pela casa onde mora.
Ele é provado na forma como trata as pessoas, na sua integridade e na capacidade de reconstruir, mesmo depois que tudo desmorona. Harold viu isso em mim, mesmo quando eu não conseguia enxergar. A crença dele me deu a chance de recomeçar. Mas cabia a mim fazer valer. Hoje, olhando para trás, vejo aqueles meses sombrios no apartamento pequeno como o alicerce de tudo que veio depois. A dor virou fogo, que me forjou mais forte. A perda virou solo onde nasceu o novo. Se existe uma verdade que quero deixar é esta. Não importa quem te vire as costas, nem o quão alto alguém grite que você não é nada. Eles não te definem. Você se define pela forma como se levanta depois da queda. Eu sou Ethan Raw, e não estou aqui como o homem que Dália chamou de fracasso, mas como aquele que a provou errada, vivendo, construindo e me erguendo de novo. E agora me volto para você, que ouviu minha história. Se ela te tocou, se despertou algo em você, ou se te lembrou da sua própria força diante da traição, compartilhe com quem precisa ouvir. Curta este vídeo para que outros encontrem. Deixe um comentário contando sua experiência de se levantar do nada. E se quiser mais histórias como esta, inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo. O seu apoio mantém essas histórias vivas. E como Harold um dia disse a mim, eu digo a você agora: levante-se.